Meu nome é Alexandre Abrão Dias Teixeira, eu sou juiz de direito há 21 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e estou atualmente presidente no 3º Tribunal do Júri da capital. Naturalmente, eu tenho como carro-chefe julgar os crimes dolosos contra a vida e, a reboque, os crimes conexos. É algo que vocês conhecem. Naturalmente, me pediram para falar sobre um tema muito abrangente e eu preferi, dentre esse tema, dada a dificuldade que existe num ponto nodal que tem sido muito atacado por uma mídia contaminada pela bactéria ideológica, eu resolvi escolher dentre os temas aquele que protegeria vocês. O que é a legítima defesa? Como ela se forma? Aonde vocês podem ir? O que vocês podem fazer? O que vocês não podem fazer? Principalmente porque a questão do atirador de precisão, do sniper, do atirador de elite, do agente neutralizador, ganhou um especial relevo na nossa sociedade e, para variar, vamos seguir a meta, nós recebemos informações deturpadas. Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês uma visão, porque dizem que existe uma garantia constitucional chamada a do contraditório. Mas o contraditório, para nós, não existe na sua plenitude. Até porque nós temos especialistas eleitos, nós temos acadêmicos escolhidos para defender sempre de uma forma primorosa o que não interessa à sociedade constituída. Não se trata de garantismo penal, se trata de implementação da anarquia. Dividir para comandar. E aí, naturalmente, eu entro na minha palestra pedindo a cada um de vocês que entendam o que esse autor, esse filósofo americano fala. Que tempos são estes que temos que defender o óbvio? Eu confesso, professor Marcelo, que eu tenho uma dificuldade, doutor Roberto Mota, muito grande, de entender de onde surgem essas teorias quando eu leio o artigo 25 do Código Penal. Eu não sei, eu queria que alguém me convencesse de onde vem. E eu desconfio efetivamente que no Rio de Janeiro a segurança pública não pode dar certo. Que no Rio de Janeiro o bem não pode vencer o mal. Porque se vencer o mal, fontes de renda, inclusive que vêm pelo exterior, perdem a sua razão de ser. Então, até que ponto nós não somos manipulados? Que tempos são estes que temos que defender o óbvio? Eu gosto sempre de, antes de entrar, e eu vou falar rápido, porque eu tenho pouco tempo, eu gosto sempre de, antes de entrar na legítima defesa propriamente dita, falar dos crimes de perigo abstrato. O que são os crimes de perigo abstrato? Muito embora eu não concorde com eles, eu entendo, porque vivo numa sociedade, eu sou obrigado a aceitar a lei, os incomodados que se mudem. Cuba é um bom lugar. Cuba é um bom lugar, sugiro. Né? Porque em Copacabana, passeata gay não pode ser reprimida, mas Cuba pode ter. Então, Cuba é um bom lugar. Mas eu não quero ficar lá, eu quero morar no Brasil. Então, eu respeito a lei brasileira. Então, nos crimes de perigo abstrato, o legislador dá um passo à frente para dizer o seguinte: há tanto perigo nesta ação que nós vamos reprimir o antecedente. E eu começo com um crime muito pontual, que é a lei do Estatuto do Desarmamento. Por que eu uso o Estatuto do Desarmamento? Porque é o dispositivo ou a legislação glamurosa dos anarquistas. O que são os crimes de perigo abstratos?
na hipótese do Estatuto do Desarmamento. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. As condutas são punidas por meio de delitos abstratos, são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança. Daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. Eu estou usando o STJ porque é a Corte Infraconstitucional que trata da legislação infraconstitucional. E por que isso é importante? Porque vamos começar a descortinar, vamos começar a falar a verdade. A gente precisa da verdade. Porque esse movimento todo anárquico não contava com isso. A câmera que filma o excesso policial, que deve ser punido, e eu uso até um acórdão da desembargadora Giselda Leitão aqui presente, quando eu agravo a pena, porque o agente público que comete um crime, ele deve ser punido de forma mais rigorosa nas consequências judiciais. Então, nós temos que ser rigorosos com aquele que falta, mas temos que ser elástico com aquele que vai aonde ninguém mais vai, para fazer o que ninguém mais faz, na hora que ninguém mais tem controle. Nós precisamos disso. E eu vou provar a vocês, mas rasgo a minha carteira se for mentira o que eu vou dizer aqui. E desafio a qualquer um subir aqui agora e debater comigo de igual para igual. Que estatuto do desarmamento é esse? Que legislação rigorosa é essa? Essa lei só puniu o cidadão, o atirador, o colecionador e o policial. Quanto tempo vocês levam para comprar uma munição? Aqui no Rio, vai na Rocinha, vai lá, vai no Alemão, vai na Maré. Agora, que estatuto do desarmamento é esse? Vende fuzil, porta-fuzil clandestino. A pena é de 3 a 6. Agora, olha só. Não adultera batom, não, hein? Não falsifica shampoo. Vocês sabem por quê? Aliás, não altera nem o valor nutriente da carne de hambúrguer, ou do bife, ou da batata frita. Não altera. Porque se vocês alterarem o shampoo, está lá. Marcelo Rocha Monteiro, artigo 272, artigo 273, seus parágrafos. Se eu portar um AK-47 no Rio de Janeiro, a minha pena é de 3 a 6. Mas se eu falsificar um batom, 10 anos de reclusão. Porra, o que eu estou falando para vocês? Porta fuzil à vontade. Só não pode portar arma, o cidadão de bem. Então vamos começar a descortinar a verdade. Que interesse é esse de desarmar? Desarmar a nós. E aí a gente entende por que 60 mil homicídios. Em 2008, no FBI, um curso me externou. E aí eu falo sempre isso para o comandante da PM daqui. Falo para o delegado Marco Vinícius. Vamos tirar a arma da rua. Cada arma clandestina. O nosso problema não é arma registrada. O nosso problema é arma clandestina. Cada arma clandestina em 2008 no planeta era responsável por 8 vidas. A BM tirou, do início do ano para cá, 9 pistolas por dia das ruas. Calcula aí. 179 fuzis só a BM. 1.500 vidas só em se tratando de fuzil. Daí você entende? Porque no início do semestre passado, nós tínhamos 60 policiais quase mortos. Hoje nós temos 17. E eu costumo dizer às pessoas, vocês não estão felizes com a polícia que vocês têm? Porque essas 1.000 armas curtas que foram tiradas da polícia salvaram quantas vidas? Muito obrigado, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Porque dessas vidas podiam ter sido uma das minhas, minha mãe, minha filha. Essa é a verdade que vocês não podem saber. Essa é a verdade que a sociedade não pode saber, que nós precisamos fazer. Então vamos começar a descortinar. Ruim no Brasil é vender
shampoo adulterado, hambúrguer com nutriente adulterado, mas fuzil pode. Munição também. Vamos bem. Ainda existem outros crimes de perigo abstrato. Por exemplo, eu gosto muito desse, pedofilia. O agente que armazena aquele material promíscuo, é promíscuo, mas se você for analisar friamente, ele está armazenando. Quem garante que aqui ou em qualquer lugar, no psique de vocês, ou de qualquer pessoa hoje, não habite a fantasia de sexo com um bebê? É imundo, é promíscuo, é nocivo? É. Mas eu não tenho como pegar. Mas quando eu boto isso num HD, diz o legislador, isso é um perigo abstrato. Então eu ando à frente e puno. Não há inconstitucionalidade. Por que eu entro na questão do perigo abstrato? E aqui já vamos entrar no nosso tema. Porque eu não conheço o professor Marcelo Rocha Monteiro, eu não conheço o doutor Arnaldo, um dispositivo no planeta que encerre um direito natural maior do que o de legítima defesa. A legítima defesa instiga uma ação instintiva de sobrevivência. Por mais fraco que eu seja, por mais forte que o meu oponente seja, é legítimo e natural que eu reaja. E por vezes até o amor me faz reagir e até morrer por terceiros, que é o que vocês fazem diariamente. Mas não fiquem tristes, porque essa sociedade só não entende, porque ela não é corretamente informada. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, revela injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vamos focar no iminente. Por quê? O iminente é aquilo que está para acontecer. Por que eu foco tanto nisso? Por que eu bato tanto nisso? Porque eu recebi um vídeo muito interessante que disseram que era de uma magistrada, eu não sei se é, não apurei, também não quero apurar, em que ela dizia que vocês tinham que receber o tiro primeiro para reagir depois. Bom, para a polícia americana e para o judiciário americano e para a sociedade americana, canadense e francesa, reagir não existe. Porque quem reage, age atrás. Ou seja, há alguém já agindo de forma ilegal, de tal maneira que está botando a coletividade em risco. Em qualquer país sério do mundo, ninguém pode pôr a sociedade em risco. Por um motivo simples. Introdução à ciência do direito. O ser humano é um ser gregário que habita uma coletividade. E quando nós habitamos a coletividade, nós abrimos mãos de direitos e garantias individuais para nela coabitar. E se eu transpasso essa coletividade, surge a necessidade de alguém para, em nome da coletividade, me colocar nesse local. Polícia, politeia, cidade, Grécia. Estou errado, meu professor? Não. É óbvio. Então, não é dado a ninguém partir para a agressão. E uma repórter me procurou e disse assim, mas doutor, essa sua colega está com a razão? Eu falei, não, eu vou te dar um caso concreto. Um homem de 1,90 m, caso concreto. Um homem de 1,90 m pega uma jovem de 1,60 m e vai carregando para o parapeito. Vai lançá-la do parapeito. O atirador de precisão está colocado. O que a senhora quer que eu diga para ele? Espere ele largar a mulher lá embaixo. Quando ela cair, você atira. Ela falou, aí não vale, o senhor está falando isso porque eu sou mulher. É. E se a mulher for policial militar? Aí pode? Essa é a verdade. Existem condutas iminentes. Eu não quero que um disparo na Praça Mauá, de AK-47, na mão de um criminoso, ocorra por um motivo simples.
O projétil pode andar 1.000, 2.000 quilômetros, 2.000 metros. E pode pegar num cidadão inocente. Bala perdida. Porque você não tem o tiro compromissado. Então, o iminente é aquele em que nós visualizamos a conduta e nos antecipamos para evitar que o mal maior ocorra. E não aceito que falem mal desse dispositivo por um motivo simples. Ele foi reiterado, vamos dizer assim, no Código, na reforma penal do Código de 1984. Quem era o mentor? Nada mais, nada menos do que Heleno Cláudio Fragoso, advogado, defensor ferrenho dos direitos humanos, perseguido pelo grupo da tortura. Era um homem humanista, mas inteligente. Ele sabia que era instintivo, que não tinha ideologia. A bactéria ideológica não poderia andar de sorte a impedir que, essencialmente, eu criasse uma repugnância àquilo e me antecipasse e evitasse uma consequência danosa. Aí eu pego duas jurisprudências que foram muito oportunas, porque nós estávamos num ambiente, da facada. Sendo a prova direcionada num único sentido, a demonstrar inequívoca que o réu agiu sob o palio da legítima defesa ao atirar contra a vítima que, munida de um facão, passou a proferir-lhe ameaças, assim como a seu colega. A absolvição sumária é a medida que se impõe. Guarnição de São Paulo, operando, o elemento partiu para a guarnição com um facão em punho, o elemento atirou. Estava na iminência de receber uma facada. Não é razoável que o que receba uma facada para atirar depois. Atirou. Fez bem. Ponto para nós. Ele escolheu o destino dele quando ele investiu contra uma guarnição armada, portando uma arma, seja ela qual for. Agora, atirou de revólver, de fuzil, de Barrett .50, eu não quero saber, é o que eu tenho na mão. Eu precisava neutralizar o agressor. E assim eu fiz. É simples, sem direito a couvert. É como diz a minha filha, pai, sem mimimi. Sem mimimi. É óbvio isso. Eu não quero levar uma facada. Não quero, não vou. Aí você entende aquela frase, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Na pior das hipóteses, eu quero ser então julgado. Eu quero lutar por... É o que eu chamo de teoria de uma chance. Eu quero lutar pela minha chance de viver. Porque eu não estou fazendo nada demais. Eu pago meus impostos. Eu estou dentro da legalidade. Age em legítima defesa quem na iminência de ser agredida a faca pela vítima, pessoa belicosa e temível, nela desfecha tiros de revólver matando-a. Eu estou na iminência de levar uma facada, eu atiro. Estou certo. E aí, é um exemplo americano, mas que encaixa bem na nossa realidade. E vocês sabem o que eu estou falando. E, não obstante, o mundo acadêmico não saiba. Porque no mundo acadêmico tem o Peter Pan, tem a Barbie, tem, Marcelo? Tem aquilo, tem Passo Aladim, sabe? É assim, Vier citado por Juliet, tem o tal do Tício, do Mévio, os caras não morrem nunca. Tício e Mévio, desde que eu estudava direito há 30 anos atrás, era Tício e Mévio. Eu acho que desde o Código de Hammurabi, Tício e Mévio existem, e aquilo. Mas a verdade é isso aqui. Passa para mim, por favor, a imagem. A vida como ela é, a iminência gera o fato. Vocês sabem disso, vocês enfrentam isso, mas é sempre bom lembrar como as coisas acontecem. Por que nós temos que neutralizar antecipadamente? Eu adoro esse vídeo, porque esse vídeo mostra a vida como ela é. Acabou-se uma vida. Acabou. Lembra do Galvão Bueno? Acabou uma vida. Um pai chorando, uma mãe chorando, um filho chorando, por alguém que não merece o menor respeito. Esse animal saiu de dentro do carro, diante de 3 agentes estatais, ele não sabia o que ele tinha que fazer, e olha qual foi a opção dele. Covarde. É assim que acontece no cotidiano. E é assim que, infelizmente,
o mundo acadêmico se nega a ver. E essa tem sido a minha cruzada pelo país, e tenho, graças a Deus, conseguido grandes juízes e promotores que lutam porque estão começando a ver a vida como ela é. Passa, por favor. Agora vem o Projeto Moro. O Projeto Moro criou a legitimidade de matar. Mentira! Mentirosos, farsantes. São o que eles são. Mentirosos. O Projeto Moro não muda nada. Vamos ser honestos, eu preciso disso. Eu preciso dessa alteração? Eu não preciso dessa alteração. O artigo 25 engloba tudo isso, mas a ansiedade do ministro Moro em protegê-los foi tão grande que ele quis falar mais. O que ele quis falar, o que é intuitivo. Aí ele disse lá, o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta agressão, tal, direito de ser de outrem, o agente de segurança que previne agressão de risco de agressão, a vida mantida refém durante a prática. Eu não preciso dizer nada disso. Ah, mas ele está legitimando a matar. Sabe por que eles dizem isso? Por causa disso aqui, ó. O juiz poderá até deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável modo, medo, surpresa, violenta emoção. Mentira! O dispositivo apenas migrou. A doutrina e jurisprudência, dizendo que quando o agente, de forma clara e evidente, age com medo, surpresa ou violenta emoção, incide o que até hoje nós chamamos de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. E aí vocês têm os termos técnicos, né? Visão em cone, exclusão de auditório, pane de gatilho, o caso catalogado de um policial aqui, todo urinado, sendo atacado por granada, atirando com M16, a munição acabou, e ele continuava atirando com a munição travada. É o medo, é o pavor. Porque aqui no Rio de Janeiro, vocês não são policiais. Porque a polícia no Rio de Janeiro, senhores, não combate o que a polícia deveria combater. Nós não produzimos fuzil, nós não produzimos munição, nós não produzimos pistola, não produzimos nada. 80% das ocorrências policiais diariamente se prestam a combater o que o governo federal permitiu. Desculpa, mas é verdade. Como é que um fuzil AK-47, desviado de um processo meu, 2 meses antes, um fuzil é desviado de um quartel no leste europeu. Passados 2 meses, esse fuzil AK-47 está na mão de um miliciano num complexo da Maré, atirando contra a polícia. Aliás, se preparem, porque o Rio de Janeiro, ele é um amplificador de tudo quanto é ruim. Primeiro fuzil, primeira granada, primeira facção criminosa. Aliás, até, me permita corrigir, não foi Dedé Bolado e Buzunga e Cassiano que disse que surgia uma revolução social em 1988 pelas favelas. Quem disse primeiro isso, na década de 70, foi William da Silva, vulgo professor, quando numa entrevista para o Jornal Globo disse: vou à favela e vejo o futuro. Jovens fumando baseado, portando seus 38. No futuro, nós seremos 3 milhões em armas e 10 milhões de desempregados atirando em vocês na polícia. Conseguimos aquilo que a esquerda não conseguiu. Palavras de um dos fundadores da Falange Vermelha, que virou Comando Vermelho. Essa desgraça que nós estamos vivendo foi cantada, foi avisada. A nossa inoperância é que permitiu essa sedimentação dessa bactéria, que é a bactéria anárquica. Então não existe, o próprio projeto Moro apenas está detalhando mais o que sempre existiu. A entrada em vigor desse dispositivo apenas vai fazer
com que migre da excludente de culpabilidade para a excludente de antijuridicidade, que é a legítima defesa. Mas também se revoga logo, é o que eu falo sempre, revoga logo, não aprova não, tira logo. E eu vou continuar no artigo 25, vou continuar absolvendo, e vou continuar absolvendo. De coração, eu sou pago para isso. Vocês já pensaram que eu sou pago para isso? O meu dever é apenas de fundamentar. Eu tenho o dever constitucional de dizer por que eu estou absolvendo. E já digo logo, absolvo por isso. Porque eu não aceito que um pai de família saia de casa, que pague seus impostos e que seja admoestado por alguém que fez a opção deles. Vítima da sociedade não existe. Isso é termo de bandidólatra. Bandidólatra. Apaixonados, glamurosos por bandidos. É engraçado, há uma proteção com o traficante, mas com o miliciano. Lei e ordem. Lei e ordem para os dois. Eu não gosto de traficante, eu não gosto de miliciano, porque ele põe a minha sociedade em risco. Eu garanto a ele a ampla defesa, eu garanto a ele o devido processo legal, eu garanto a ele o contraditório. Eu cansei de absolver pessoas em que eu sabia do envolvimento com a criminalidade, mas eu não tinha prova. E eu dizia, como me disse uma vez quero agradecer o senhor por estar me absolvendo. Não me agradece, não. Eu estou lhe absolvendo, não estou lhe inocentando. Há uma diferença grande. Eu estou lhe absolvendo porque eu não achei provas do que você fez. Se eu lhe condenar, eu estou cometendo um abuso de autoridade. E eu me torno tão bandido quanto você, e eu não quero. Porque aquele que comete abuso de poder, seja policial, seja juiz, ele é tão bandido quanto traficante, quanto estuprador. A diferença é só a dosimetria da pena. Você está saindo aqui porque eu sei que não tem prova no processo contra você, mas eu sei que você fez. É você. E quer mais uma coisa? Eu sei que você vai voltar. Porque criminoso é um psicopata. Criminoso, ele quer o mal. E eu costumo dizer isso quando eu falo que no acordo, no pacto social, aquela negra pobre que está no ponto de ônibus às 5 da manhã, apanha na cara de um negro pobre que estava no baile funk. E você acha que essa mulher gosta de quem? De quem que essa mulher gosta? Daquele que bate na cara dela? Cara, a mulher está pagando telefone na Casa Bahia, 300 mil prestações. Vai sair, vai ser doméstica, é passadeira, apanha na cara, perde o celular. Nós precisamos abraçar essa gente. Nós temos o dever de fazer um carinho nesse povo e de dizer a eles, olha, nós estamos do lado de vocês. Nós estamos aqui para proteger vocês. E até devemos entender que eles não curtam muito a nossa imagem. Porque até hoje, vamos ser honestos, nós precisamos também fazer a nossa meia-culpa. Nós estamos vivendo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, digo eu. Nós precisamos fazer a nossa meia-culpa e entender que esse povo só viu os nossos uniformes, as nossas togas, as nossas fardas na repressão. Eles não viram o Estado para mais nada. Temos que ter respeito e entender até que a pessoa pode não gostar de nós. Mas temos que entender que muitos dali são decentes, são inocentes. Agora, outra coisa, eu adoro isso. Porque as Nações Unidas, você repara que o politicamente correto, ele fala sempre como esquerda, né? É porque as Nações Unidas... As Nações Unidas permitem, sim, uma operação, permitem, sim, a neutralização. Mente. Foi agora, 8º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, 7/7/90, item 9. Os responsáveis pela aplicação da lei não usarão armas de fogo contra a pessoa, exceto em caso de legítima defesa própria ou de outrem, contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave, para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida, para efetuar prisão de alguém que represente risco tal que resista à autoridade.
Ninguém pode resistir à autoridade. Eu não posso resistir, ninguém pode, porque a autoridade não é do policial, não é do juiz, é do Estado. Ou para impedir a fuga de tal indivíduo. E isso apenas no caso em que outros meios extremados revelem-se insuficientes para atingir tais objetivos. Em qualquer caso, o uso letal e intencional de armas de fogo só poderá ser feito quando estritamente inevitável a proteção da vida. Vamos voltar no vídeo. O vídeo lembra vocês? As Nações Unidas foram além. Nas circunstâncias previstas no princípio 9, os responsáveis pela aplicação da lei deverão identificar-se como tais e avisar breve e claramente a respeito de sua intenção de recorrer ao uso de arma de fogo, com tempo suficiente para que o aviso seja levado em consideração, a não ser quando tal procedimento represente um risco indevido para os responsáveis pela aplicação da lei ou acarrete para outrem um risco de morte ou dano grave, ou seja, claramente inadequado e inútil dadas as circunstâncias do caso. Como é que é mesmo que as Nações Unidas reprimiam as atividades policiais brasileiras? Onde é que está? Porque no 8º Congresso foi mais... Ainda, as Nações Unidas foram além da nossa lei. Repara, compara. Aquele diabinho, né, que fica, vai lá, olha lá. As Nações Unidas falaram até em perseguição. Se a perseguição gera risco, é óbvio, o cara está a 160 km pela Avenida Brasil. Se tu não neutralizar, ele pode perder a direção. E nunca aconteceu. Dele invadir um ponto de ônibus, matar 10, 8, 5. Nunca aconteceu. Ninguém aqui nunca viu isso. Nações Unidas, não sou eu. Que história é essa? Que o policial tem que ser restringido. Tem que ser porque interessa ao anarquista. Tem que ser porque o cara quer balbúrdia. Tem que ser porque ele quer ver um incêndio aqui de Paris. É isso que ele quer. Mas eu não estou em Paris, eu estou aqui. Então eu quero que a Constituição seja cumprida. Eu exijo de vocês e de todo mundo, assim como bom brasileiro, que a sociedade seja restabelecida na lei e na ordem. Lei e ordem, sim. O doutor Marcelo ontem mandou. Esse pessoal da lei e da ordem, o que tu queria que eu fosse? Do estupro e da desordem? Eu sou da lei e da ordem. Eu nasci ouvindo que eu tinha que cumprir a lei, que eu não podia fazer o que a minha mãe não queria, que eu não podia fazer o que meu pai não queria, que eu não podia ir para a escola. Ou alguém aqui foi diferente? Nós somos da geração da lei e ordem, sim, sim. Se você está fora da lei e da ordem, cuidado, hein? Cuidado, hein? O BOPE vai te pegar. O que eu vou falar para o cara que está fora da lei? Vai fundo? Eu não posso dizer isso para ele. Mas, se ele quer seguir o risco, sou cada um. Senhores, tentar adquirir experiência apenas com a teoria é a mesma coisa que tentar matar a fome lendo cardápio. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Porque livro não resolve vida de ninguém. O que resolve é pragmatismo, solução. Vocês têm que solucionar todo dia milagres. Eu adoro Yuri Férias. Por que isso? Porque, bem-vindo ao Rio de Janeiro, onde está aqui no São. Monitoramento online. Isso aqui é o que a milícia faz com a nossa polícia. Olha o tamanho da... Eu tinha propósito, eu pedi ao Coronel Nunes para fotografar ao lado de uma moeda de 10 centavos. Olha as câmeras, em HD. Aqui você entra já monitorado pela milícia e pela polícia, pelo tráfico. Você é um fantoche. Nós somos monitorados. Existem áudios comprovando que o BOPE sai de Laranjeiras. Quando cruza aqui o Caju, aqui... As comunidades já se falam por grupos de WhatsApp. Não é aqui não, é aí, hein? Atenção em Maré, atenção Alemão, atenção aí, Santa Cruz, Campo Grande, hein? Vila Kennedy, Vecalo, aí passaram daqui. Aí está indo para Angra dos Reis. Porra, o cara sai de Laranjeira, o cara já sabe que ele vai chegar em Angra dos Reis. Aí dizem, mas foi alguém da polícia que vazou. Mentira, não, os caras já têm controle. Eu me lembro sempre daquela cena do Falcão Negro em Perigo, né? O garotinho dando tchau com o telefone, os policiais, o americano dando tchau. Mal sabia que aquele tchau era o aceno e a informação de que eles estavam a caminho. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Daqui ninguém sai intacto. Não tem jeito. E aqui, aí, o governador
falou do sniper. Ele estava atrasado. O governador estava atrasado. Na verdade, aqui a gente tem que falar em counter-sniper. Porque sniper, os traficantes e os milicianos já têm. Olha aqui o guarda-chuva dele. Sensacional esse guarda-chuva. Eu adoro esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva é o sonho de consumo, né? Para todo atirador, o sonho de consumo é ter um guarda-chuva desse. É esse guarda-chuva que o atirador de sniper vai eliminar nas comunidades do Rio de Janeiro. Aí você entende? Porque a gente não pode ter atirador de elite. Porque vai neutralizar os protegidos, os abençoados. Então, o que acontece? Repara, tem uma coisa muito interessante. Vocês repararam na camuflagem? Repara na camuflagem. Sabe por que isso é importante? Porque ele é um mutante. Se ele está na área urbana, ele se camufla como cidadão comum. Mas se ele está nas nossas matas, ele se camufla pela mata. E aí diz o coronel aqui para a gente, não, eles têm tropa. Se isso não é tropa, é o quê? Se isso não é black spot, é o quê? Se isso não é uma tropa armada, se nós não estamos vivendo uma situação de guerra assimétrica, guerra irregular, nós estamos vivendo o quê? Papai Noel na Finlândia? Não dá, não dá, não dá. Isso é o Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Ponto de patrulhamento com atirador de elite deles. Não é nosso não, tá deles. O Rio de Janeiro é um país, é um estado. Aí, ó, vocês entenderam agora porque o helicóptero não pode voar aqui. Vamos voltar a Sun Tzu? Nunca se guerreia de baixo para cima. Entenderam agora porque os helicópteros não podem voar aqui? Esse helicóptero, quando foi adquirido nos Estados Unidos, foi pedida blindagem no teto. Me disse o coronel, o delegado Rodrigo. E o delegado Rodrigo falou, não, nós queremos blindagem no teto. Aí disseram assim, pô, vocês vão guerrear com o marciano? Não, cara, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Olha aqui. Porque no Rio de Janeiro essas coisas acontecem. Vocês veem sempre rajada de metralhadora ou submetralhadora com munição traçante. Mas se vocês olharem aqui, é um tiro único. Não é uma cadência ou uma rajada de tiros. Por quê? É o atirador de elite deles acertando a mira. Vocês sabem disso? Disse-me doutor Abrão, essa munição contém fósforo. Se varar a blindagem e bater no tanque de combustível, deu para vocês entenderem qual é a matemática? É óbvio. E aqui, é isso que acontece. Agora, o helicóptero não pode voar aqui. Por que o helicóptero não pode voar aqui? O helicóptero não pode voar aqui porque o helicóptero neutraliza a ação deles. E, afinal de contas, os meninos têm que estar em paz. Como é que eles vão atuar? Cadê a mercância? Cadê o negócio? O helicóptero aqui é para salvar. É para retirar a tropa. Aliás, aqui, no mundo todo, no planeta todo. Essa imagem aqui me foi fornecida pelo delegado da DECODE. Reparem aqui, o atirador de elite deles, camuflado numa comunidade da Maré, e a viatura a 150, 200 metros, o blindado da Polícia Civil vindo para uma operação. O atirador por dentro do lixo efetua disparos precisos contra a viatura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha a precisão do tiro. Nesta operação, o delegado me autorizou a usar o nome, o delegado Felipe Cury, então da DECODE, foi ferido por um estilhaço dentro do caveirão, no pescoço. Olha aqui, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando se fala em agente neutralizador no Rio de Janeiro, primeiro, nós temos uma guerra assimétrica. Segundo, nós queremos evitar
E os aparelhos ópticos, ou as lunetas, servem para isso, justamente para evitar o dano colateral. A razão de ser do atirador de elite, do sniper, do que quer, é efetivamente evitar o confronto próximo e a possibilidade de erro, de sorte a matar crianças, o que se quer salvar vidas, mas o que nós chamamos de imprinting, inversão de predicados. Não, agora vai morrer mais gente com furadeira, agora vai morrer mais gente com guarda-chuva. Mentira! Porque você a 200 metros, você com um aparelho óptico, por exemplo, com uma Leopold que aumenta 25 vezes em média, você vai saber distinguir com tranquilidade, até pelo anteparo, pelo abrigo, o que é furadeira, o que não é. A FBI prova que 85% dos confrontos policiais no mundo se dão entre 0 e 3 metros. Vocês sabem disso mais do que eu. E se eu tenho a chance de ter um atirador de elite à distância, ele é positivo porque ele salva a vida do agente. Ele salva a vida do cidadão. Agora, se alguém escolheu o enfrentamento, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. E eu termino aqui, já lembrando a vocês uma frase do Jeffrey Robinson, muito importante. Enquanto vivíamos num mundo onde uma filosofia de soberania do século XII é reforçada por um modelo judiciário do século XVIII, defendido por um conceito de combate ao crime do século XIX, que ainda está tentando chegar a um acordo com a tecnologia do século XX, o século XXI pertencerá aos criminosos. Os criminosos ganham porque nós somos engessados, porque nós não temos capacidade de nos unir. É aquilo que o Giuliani Falcone falava, a minha maior arma é saber com quem eu falo. A globalização do crime, a velocidade com que a criminalidade evolui, exige de todos nós humildade, menos teoria do umbiguismo. É isso que nós precisamos, todos nós. E já finalizando, eu digo uma coisa para vocês. O meu objetivo aqui hoje é tentar convencer as pessoas. Nós precisamos mudar esse país, sabe, é a corrida do bastão. Eu estou com 51 anos. Dizem que a vida útil do homem são 75 anos. Se nós formos partir dessa premissa, eu já vivi e já batalhei 2 terços, eu estou no terço final. E eu quero deixar um legado, eu quero deixar um bastão. O Rio de Janeiro tem uma situação ímpar que nunca se viu. Em décadas, pela primeira vez, as 2 polícias se falam. As nossas estatísticas são maravilhosas. Isso nós agradecemos a vocês. Dizem que eu carrego a estatística triste de ser um juiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que prendeu. Aí vem um repórter para mim, o senhor é um juiz no Rio de Janeiro que prendeu a maior quantidade de policiais. Eu falei, eu nunca prendi um policial, eu prendi traidor. Eu prendo traidor. Eu gosto tanto dessas corporações que eu quero vê-las depuradas do que é ruim. Por quê? Muitas dessas mortes foram causadas pelos traidores, que permitem a passagem da munição, que permitem a passagem da venda, que se abraçam com traficantes, que se abraçam com milicianos. Eles não são amigos, não são colegas. Eu tenho respeito por um policial ferido, porque pouca gente aqui conhece a minha história. Uma família linda, uma mulher de 26 anos e um homem de 28. Pai e mãe de 4 filhos. Esse homem, guarda da antiga Guanabara, leva um tiro no braço que alcança a sua coluna e ele fica tetraplégico. A mãe é obrigada a andar de um bairro a outro para levar comida na lata de goiabada, porque ele era praça. Ela tinha que fazer o sorteio dos filhos e levava os 2 filhos mais novos, deixava os 2 mais velhos. Um dos mais velhos, com as suas peripécias, pula para brincar com os amigos, soltar pipa, porque não tinha ninguém em casa, é atropelado pelo bonde e morre. O outro, pela pobreza da família, o pai entrevado,
contrai uma doença grave e morre. Sobram 2 filhos. Um deles vaga pelos hospitais públicos, fazendo cirurgia geral, salvando vidas. A mulher, hoje, vive numa meia home care, doente, com hipertensão pulmonar. É a história da minha vida, da minha família. Eu sei bem o que um tiro causa. Que vocês fiquem com Deus. Muito obrigado.